Neste exato momento, juntamente com os israelenses, os Estados Unidos estão cercando o Irã com 3 grupos de batalha de porta-aviões. Cada um destes porta-aviões custa mais do que o PIB de muitos países. E o que muita gente não percebe, talvez você não saiba, é que estas armas não estão só atacando o território do Irã, elas estão defendendo o dólar. O dólar não é forte porque os Estados Unidos têm boa política fiscal. O dólar é forte porque os Estados Unidos detêm a maior máquina de guerra da história. E há algo ainda mais importante do que isso. Essa máquina não é só custo, ela é principalmente parte do produto. Os Estados Unidos usam o orçamento militar americano para fabricar a maior máquina de poder econômico global. O orçamento militar americano não compra só armas, ele compra um sistema que mantém o dólar no topo do mundo. Se o dólar é apenas uma moeda, por que bancos centrais do mundo inteiro precisam manter trilhões em reservas exatamente nessa moeda? Por que países do mundo inteiro precisam de dólares para fazer comércio internacional? Por que países estratégicos mantêm seus sistemas de defesa integrados à arquitetura militar americana? Quando você olha para o dólar, você imagina economia. Mas e se o verdadeiro poder do dólar não estiver na economia? E se ele estiver na arquitetura militar que sustenta o sistema financeiro global? Quando você entende esse sistema, começa a enxergar uma coisa que quase ninguém conecta. Mas para entender, você precisa olhar para uma coisa muito específica. O que 886 bilhões de dólares por ano conseguem comprar? Os Estados Unidos gastam 886 bilhões de dólares por ano em defesa. Isso é mais do que os 9 seguintes países reunidos: China, Rússia, Índia, Alemanha, Reino Unido, França, Japão, Coreia do Sul e Ucrânia. Todos juntos, somados, e ainda assim não chegam ao orçamento militar americano. Agora veja o que isso compra. Isso compra 11 grupos de batalhas de porta-aviões. Cada grupo tem um porta-aviões de cerca de 100 mil toneladas, 90 aeronaves, 7.500 marinheiros, submarinos nucleares, fragatas, corvetas. É uma verdadeira cidade militar flutuante. O resto do mundo, somado, tem 12 porta-aviões. Os Estados Unidos têm 11, sozinhos. E olha que o ponto mais importante não está nos navios, está naquilo que nasce ao redor deles. Pensa no F-35, o segundo caça militar mais avançado da história. O primeiro, também americano, é o F-22 Raptor, e esse os americanos não vendem. Custo do programa do F-35, 2,1 trilhões de dólares. Velocidade hipersônica, tecnologia stealth, sensores que mapeiam o campo de batalha em tempo integral. Mas o ponto principal nem é o avião, é quem está comprando. Reino Unido, Japão, Coreia do Sul, Austrália, Noruega, Dinamarca, Países Baixos, Bélgica, Polônia, Israel, Singapura. São mais de 20 países. Todos países ricos, todos tecnologicamente avançados, todos integrados ao sistema, à arquitetura militar sistemática americana. E aqui chega o ponto mais interessante. Quando um país compra um F-35, ele não compra só um avião. Ele entra em um ecossistema. Manutenção, software, atualizações, treinamento, logística, infraestrutura. Isso tudo cria um sistema, e sistemas criam algo muito poderoso: dependência. Países que entram no ecossistema militar americano passam a utilizar os mesmos softwares, os mesmos protocolos, os mesmos sistemas de inteligência. Na prática, isso cria um clube estratégico, um clube de países que usam a mesma arquitetura militar. E aqui vem o detalhe financeiro. Tudo isso, manutenção, o software, os contratos, as compras, tudo isso é pago em dólar. Isso significa que, para operar dentro desse sistema, esses países também precisarão manter reservas em dólar. Agora multiplica isso por décadas. Na prática, o dólar deixa de ser moeda e passa a ser parte da infraestrutura de segurança global. E tem um detalhe muito importante que começa a aparecer agora também. Esses países formam um clube estratégico, um clube de influência, um clube de interoperabilidade, um clube que orbita a influência da máquina de guerra mais poderosa do planeta em toda a história da humanidade, que é a máquina americana. Na prática, ou esses países mantêm suas reservas em dólar, ou eles estão fora desse clube. Tem vários países ansiosos para integrar esse clube, mas ainda não mereceram seus passes. Agora volta comigo num ponto, porque isso é muito importante e não é só uma curiosidade geopolítica. O que você acabou de ver é um sistema que os americanos levaram décadas para construir. Funciona assim: o orçamento militar americano financia pesquisas de alto risco. Essas pesquisas geram tecnologia. Essa tecnologia gera empresas líderes. Empresas líderes geram os
padrões tecnológicos do mundo. E esses padrões tecnológicos geram dependência. Essa dependência, na prática, sustenta o sistema financeiro americano. Como tudo isso começou? Em 1958, o Pentágono criou uma agência, a DARPA. A missão dela era simples: criar tecnologia militar que o inimigo fosse incapaz de superar. E nos 70 anos seguintes, o orçamento de defesa americano financiou o desenvolvimento da ARPANET, que virou internet, do GPS, que hoje guia cada Uber, cada entrega de aplicativo, cada mapa aberto no seu celular, semicondutores avançados, drones, tecnologia stealth, reconhecimento de voz, vacinas de mRNA. A lista é quase absurda de tão extensa. Presta atenção nesse padrão. Tecnologia militar vira tecnologia civil. A rede militar vira internet civil. O GPS militar vira o Google Maps. O Pentágono financiou o desenvolvimento dos chips que estão aí no seu smartphone. Isso na prática quer dizer que nos 70 anos que a DARPA vem existindo e outras agências, o orçamento de defesa militar americano financiou tecnologias que o mundo inteiro usa. Quem vende essas tecnologias? Empresas americanas. Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon, General Dynamics, Boeing Defense. Isso não é só a indústria militar, isso é o maior cluster tecnológico privado do planeta, financiado pelo contribuinte americano e exportado em dólares para o mundo todo, inclusive você. Em 2024, os Estados Unidos exportaram 318 bilhões de dólares em armas. Países compram armas, pagam em dólares. Operam sistemas militares americanos que dependem de manutenção em dólar. Atualização de software em dólares. Peças, logística em dólares. Multiplica isso por dezenas de países ricos que compram muito, que dependem muito. Na prática, o dólar deixa de ser moeda. Ele vira infraestrutura do sistema de segurança global. Eles investem na arquitetura do poder global. Tecnologia, indústria, alianças, infraestrutura militar, infraestrutura financeira, influência. Quando o poder militar define os padrões tecnológicos acabam definindo os padrões econômicos. E quando os padrões econômicos se organizam ao redor de uma moeda, essa moeda vira moeda do sistema. Agora pensa nisso comigo. Quando um país entra no ecossistema militar americano, ele não compra apenas defesa, ele compra acesso a um sistema de poder. E sistemas de poder têm moeda, o dólar. Agora existe um episódio que mostra exatamente como esse sistema se consolidou. Volta para os anos de 1970, mais precisamente 1971, quando os Estados Unidos abandonaram o padrão ouro. Na prática, a partir dali, o dólar deixou de ser conversível em ouro. Naquele momento, muitos analistas acreditavam que o dólar perderia força. Afinal de contas, sem ouro, por que o mundo continuaria utilizando o dólar? A resposta veio poucos anos depois, mais precisamente em 1974, quando os americanos assinaram um acordo estratégico com a Arábia Saudita. O acordo era simples: segurança militar americana em troca de uma regra: todo o petróleo saudita seria vendido em dólar. O petróleo é a commodity mais importante da economia global. Se todo o petróleo é vendido em dólar, todo país que precisa comprar petróleo antes precisa comprar dólar. Multiplica isso por todos os países do mundo. Os Estados Unidos mantêm a maior máquina militar do planeta. Protegem regiões marítimas globais, protegem aliados estratégicos, protegem regiões críticas de energia. E enquanto isso, os contratos de energia são celebrados em dólar. Os sistemas militares são vendidos em dólar. A tecnologia militar vira tecnologia civil e o resultado é um sistema onde segurança, tecnologia, energia e finanças acabam orbitando a mesma moeda, o dólar. Agora imagina tentar jogar esse jogo sem a mesma arquitetura estratégica. Pensa no Brasil. O Brasil também tem forças armadas, também compra equipamentos, também investe em defesa. Mas as decisões seguem outra lógica. No início dos anos 1980, o país iniciou um projeto ambicioso, o Caça AMX. Foi uma parceria com a Itália. O objetivo era construir capacidade industrial brasileira, produzir aeronaves de caças, formar engenharia, construir tecnologia. O plano original previa 100 aeronaves
aeronaves. No final, a Força Aérea recebeu 56. O projeto, de fato, trouxe aprendizados importantes, mas foi incapaz de produzir plenamente aeronaves de caças de forma independente. E décadas depois, o país ainda precisa buscar tecnologia fora. Outro episódio curioso. O Brasil também já operou porta-aviões, caso você não saiba. E foram dois. O primeiro recebeu o nome de Minas Gerais e o segundo foi denominado o São Paulo. Mas o paradoxo estratégico é que porta-aviões não servem, não existem para defesa. Eles existem para projeção de poder. E se você acha que isso é só teoria, observe o que está acontecendo agora no Oriente Médio. Os americanos colocaram 3 grupos de batalha no Oriente Médio. São porta-aviões, destroyers e submarinos. Nenhum deles está lá para defender o território americano. Eles estão ali para projetar o poder dos Estados Unidos. Porta-aviões são instrumentos de influência global. Eles servem para países que disputam influência global internacional, mantêm bases militares no exterior ou de alguma forma querem projetar poder. Agora pensa no Brasil. O país operou porta-aviões em um momento que sequer tinha, em quantidade suficiente, aeronaves de caça para defender seu próprio espaço aéreo. Especialistas militares afirmam que o país precisaria de algo entre 200 e 250 modernas aeronaves de caça para defender seu território. Precisando de no mínimo 200, o Brasil comprou 36. A decisão levou mais de uma década. Foram 13 anos de negociação. 3 presidentes envolvidos, vários ministros da defesa, comissões técnicas, relatórios, discussões, reuniões intermináveis. No final, o escolhido foi o caça sueco Saab Gripen. Um bom avião, mas para quem precisa de 200, comprar 36, pagar 11 e em 2026 só tem um operando plenamente, este é um clássico exemplo de má alocação de capital. É um exemplo de alocação de capital sem escala estratégica. Tempo demais discutindo, capital de menos investido, escala insuficiente para gerar poder real. Agora pensa comigo e me responde uma pergunta. Quantas decisões aí mesmo na sua empresa não estão seguindo a mesma lógica? Meses discutindo, planilhas, comitês, relatórios e no final o investimento é pequeno demais para realmente mudar o jogo. Tempo gasto analisando capital insuficiente para criar vantagem estratégica. Vamos voltar para o case do Brasil. Existe uma área que o país precisa urgentemente defender. O mar. São mais de 8.000 quilômetros de costa. Uma região que ficou conhecida como Amazônia Azul. Ali passam rotas comerciais, estão as nossas reservas energéticas e as reservas estratégicas do país. Por isso, o Brasil começou um dos maiores programas militares da sua história, o Programa de Submarinos. Uma parceria estratégica com a França que prevê a construção de submarinos convencionais e um submarino de propulsão nuclear. Aqui mora uma diferença importante, porque submarino nuclear não representa apenas equipamento, ele representa capacidade tecnológica, indústria, engenharia, conhecimento estratégico. Esse sim é o tipo de investimento que constrói autonomia. Se você olhar apenas os equipamentos, parece que a diferença entre os países é apenas de dinheiro, mas não é. A diferença está nas decisões estratégicas. Alguns países usam investimento para construir tecnologia, formar engenheiros, criar indústrias, transformar conhecimento em poder. Outros usam o mesmo dinheiro para comprar soluções prontas, equipamentos que funcionam, mas que não constroem autonomia. Curiosamente, esse mesmo erro acontece o tempo todo no mundo das empresas. Algumas empresas usam capital para construir capacidades, outras empresas usam o mesmo capital para comprar soluções prontas. Mas, no final, a pergunta estratégica é sempre a mesma. Seu investimento está construindo poder ou só comprando soluções? Porque, no longo prazo, soberania não se compra, soberania se constrói. E é exatamente isso o que sustenta o poder do dólar. Não é apenas economia, é a arquitetura de poder construída ao longo de décadas. Tecnologia, energia, alianças, infraestrutura militar, infraestrutura financeira. Porque no mundo das nações ou no mundo das empresas, quem não constrói poder, inevitavelmente passa a operar dentro do sistema de poder construído por outra pessoa. Poder não é algo que você possui, poder é o sistema que você cria e que os outros precisam usar. Eu sou o Rodrigo Inácio, esse foi seu Leitura de Risco de hoje. Se inscreve agora no canal e ativa o sino das notificações, porque aqui nós não discutimos história, aqui nós analisamos estrutura decisória, método e consequências. Abraço, até a próxima.